Há algumas coisas sobre as quais a humanidade sempre vai discutir. Abacaxi na pizza, o melhor tipo de batata frita e Coca-Cola ou Pepsi. Mas essa rivalidade ignora um capítulo da história dos refrigerantes. Muito antes das guerras da cola, uma bebida rosa vibrante estava surgindo na costa caribenha da Colômbia. E ela ainda existe até hoje. É por isso que hoje vamos dar uma olhada na cola Román, a cola mais antiga do mundo. Antes de contarmos a história desse refrigerante colombiano lendário, inscreva-se no canal, ative o sininho e comente quais bebidas você quer conhecer. Beleza, vamos começar logo com isso. Refrigerante de cola parece uma invenção que sempre existiu, como a roda ou a impressão de que tudo piora com o tempo. O refrigerante é uma obsessão relativamente recente e a história fica mais interessante quanto mais voltamos no tempo. Os primeiros refrigerantes pareciam experimentos médicos que acabaram populares por acidente. Se quiser entender por que Cola Román é tão impressionante, precisa conhecer o cenário dos refrigerantes que vieram depois dele. Veja o exemplo da Barq's Root Beer. Ela existe desde 1898, o que é tão antigo que parece que deveria vir com um filtro sépia grátis. Ainda assim, é mais nova que as grandes colas que dominaram o mundo. Pepsi foi criada em 1893, uma bebida que começou como um experimento de farmácia e acabou se tornando um exercício de branding. Tão grande que mal precisa beber. Coca-Cola chegou em 1886 e é difícil exagerar o quanto essa bebida reconfigurou o mundo moderno. Se alienígenas pousassem e pedissem provas da civilização humana, provavelmente mostraríamos o logo da Coca-Cola antes dos nossos governos naquela época. Você também tem o Dr. Pepper, criado em 1885, uma bebida que lembra uma mistura de refrigerante de cereja, root beer e uma loja de antiguidades assombrada. Também há a Moxie, refrigerante de 1885 que moradores da Nova Inglaterra defendem, mas que poucos fora de lá conhecem. No final dos anos 1800, refrigerantes começaram a surgir internacionalmente, dando a impressão de que a carbonatação se espalhava pelo mundo como uma doença social. A Fioravante do Equador existe desde 1878, Hires Root Beer é de 1876 e o Burners Ginger Ale é de 1866. Mas se quiser falar do refrigerante mais antigo, tem que citar a Schweppes. A Schweppes começou lá em 1783, o que é tão antigo que chega a ser agressivamente britânico. Durante quase todo esse início, a Schweppes não vendia refrigerante moderno, apenas água mineral com gás. Só em 1870 que a Schweppes começou a entrar no ramo do Ginger Ale, o tipo de refrigerante que reconheceríamos hoje. E é aí que o debate começa. Se você considerar água mineral com gás um refrigerante, a Schweppes é a rainha antiga. Se você se refere a um refrigerante doce que as pessoas compram por prazer, a linha do tempo muda rápido. E nessa conversa, Cola Román se torna um concorrente não só como uma bebida antiga, mas como uma genuinamente histórica. Porque dependendo das fontes que você segue, Cola Román remonta a 1865, ou seja, ela é anterior à Coca-Cola em mais de 20 anos. Mesmo considerando a Schweppes, ela ainda detém o título de cola mais antiga do mundo. Isso não é antigo só para um refrigerante, é revolução industrial, do tempo dos seus bisavós. Eles poderiam ter debatido isso em tempo real. Antigo! Sim, vamos tratar isso como um artefato perdido, porque de certa forma é mesmo. Cola Román tem uma história de origem com tantas reviravoltas que parece uma telenovela. Tudo começa com um naufrágio, uma farmácia e um homem cujo nome parece mais de fundador de dinastia do que de refrigerante. A história relata que o imigrante espanhol Manuel Román y Picón sobreviveu a um naufrágio e se estabeleceu em Cartagena, na Colômbia, onde abriu a farmácia Botica Román. Esse é um daqueles momentos em que a história te lembra que as farmácias costumavam ser o berço de tudo. Engraçado, pois nos anos 1800 se chamasse de tônico de saúde, podia inventar o que quisesse, desde que vendesse com confiança. No início, a família Román testou várias fórmulas de bebidas, mas não encontrou algo que funcionasse.
Foi um período experimental em que você aprendia fazendo e de vez em quando provando que uma ideia ruim era de fato ruim. Segundo relatos, o filho de Manuel, Henrique Pio Roman, junto com o químico Luiz Carrillo, ajudou a aperfeiçoar uma versão da bebida apreciada pelo público. É aqui que a Colo Roman vira um produto real, não só um experimento de família. Conforme a fonte, há divergências sobre o ano exato de nascimento da Colo Roman, mas 1865 é a data mais amplamente aceita, e é essa que a marca ainda ostenta com orgulho até hoje. O que também é fascinante é que a Colo Roman não estava necessariamente tentando ser um refrigerante de cola no sentido moderno logo de início. Fontes indicam que seu perfil inicial era parecido com uma cola champanhe, uma categoria de refrigerante. Parece uma bebida adulta sofisticada, mas é só água com açúcar e ambição. Afinal, o que é cola champanhe? Não tem álcool e nem é feita de champanhe. É um refrigerante doce e aromático, com notas de baunilha, caramelo e um toque frutado, que é normalmente a forma como as pessoas descrevem o sabor da Colo Roman. E então tem o detalhe que realmente faz com que a Colo Roman seja impossível de confundir com qualquer outra coisa. A cor desse refrigerante é famosa por ser rosa, não um pouco rosada, não levemente tingida. Estamos falando mouse. Essa bebida é tão rosa que lembra uma festa de 15 anos, tornando-se um dos refrigerantes visualmente mais marcantes do mundo. Ela não está se escondendo nem tentando se misturar, está se anunciando como Elle Woods entrando num tribunal. Quanto mais se observa Colo Roman como objeto cultural, mais se vê que é mais que uma bebida. É um símbolo da identidade regional, especialmente na costa caribenha da Colômbia. Isso não é só algo que as pessoas bebem, é algo que as pessoas assumem como seu. Aqui está a questão sobre inventar um refrigerante em meados de 1800. Você está criando uma categoria de produto que a maioria das pessoas não entende. Mesmo assim, se você entregasse uma bebida rosa brilhante e efervescente em 1865, provavelmente a pessoa pensaria: isso é remédio? Ou até, estou sendo amaldiçoado. No começo, Colo Roman não foi um fenômeno nacional instantâneo, em parte porque o refrigerante em si não era algo normal do dia a dia. Mesmo após a bebida surgir, a fórmula parece ter mudado com o tempo. Enquanto a família continuava ajustando a receita, eventualmente, Colo Roman se tornou o que as pessoas reconhecem hoje. Um refrigerante doce, com sabor marcante de baunilha e aquela cor característica. Dizem que, com o tempo, o xarope foi adaptado para garantir o visual rosa icônico e o sabor característico. No começo dos anos 1900, Colo Roman foi reinventado de forma que o aproximou ainda mais do produto moderno conhecido pelas pessoas. Na década de 1930, ele já era uma bebida especial com muitos fãs na costa da Colômbia. Colo Roman não só sobreviveu, mas resistiu muito mais que a maioria dos refrigerantes antigos. Isso é ainda mais impressionante quando você lembra disso. A Coca-Cola entrou no mercado colombiano em 1927, um momento que geralmente marca o começo do fim para os refrigerantes locais. Quando surgiu em 1886, a Coca-Cola não virou um império de imediato, sendo só mais uma entre várias bebidas de farmácia num mercado de refrigerantes disputado. Mas, nas décadas seguintes, a Coca fez o que muitos refrigerantes não conseguiram. Ela cresceu com publicidade agressiva, padronização da marca e um sistema de engarrafamento, o que permitiu rápida expansão. Sem ser produzida centralmente, a Coca-Cola deixou de ser apenas uma bebida e passou a ser mais infraestrutura do que bebida. No início do século XX, a Coca-Cola vendia mais do que refrigerante, oferecia familiaridade com o mesmo logo, sabor e promessa em qualquer lugar. Essa consistência tornou a Coca-Cola muito poderosa ao expandir-se dos Estados Unidos para mercados internacionais. Quando a Coca-Cola chegou à Colômbia, em 1927, ela já tinha impulso, recursos e uma estratégia comprovada para superar os favoritos locais. Onde a Coca-Cola chega, costuma eliminar concorrentes, marcas somem, favoritos locais são absorvidos, renomeados ou apagados, mas isso não ocorreu aqui. Colo Roman seguiu popular, a ponto de ainda contarem histórias sobre como a disputa era desigual. Há uma estatística famosa: a cada 7 Colo Roman vendidos, apenas uma Coca-Cola era comprada.
Isso foi cientificamente comprovado? Quase certamente não, mas não é o tipo de número que deve ser auditado, é o tipo que existe para ilustrar um ponto. O que essa história mostra é que Colo Roman nunca foi só mais uma bebida açucarada. Era um símbolo de pertencimento, um motivo de orgulho, uma forma de dizer: esse refrigerante não é seu, é nosso. Colo Roman também se tornou parte da vida colombiana de maneiras que vão além de bebê-lo gelado. Ele aparece em receitas e tradições, especialmente na região do Caribe. As pessoas o incorporam em sobremesas, remédios caseiros e comidas locais, o que é um dos sinais mais claros de que uma bebida deixou de ser apenas um produto e virou parte da cultura. Também é uma máquina de construção de marca. O nome Colo Roman tem um ar imperial, como se merecesse uma bandeira própria. A garrafa ou lata também transmite esse legado. Produto antigo não precisa seguir tendências, já sobreviveu a todas. E sim, também tem beisebol. Se quiser prova de que uma marca tem raízes, veja o que ela patrocina. Colo Roman patrocinou times na Liga Profissional de Beisebol da Colômbia, incluindo um time sediado em Cartagena, que venceu um campeonato na temporada de 1956 a 1957. Depois, o patrocínio foi associado aos Vaqueros de Monteria na década de 90. Esse detalhe faz a marca parecer menos um refrigerante e mais uma instituição cívica. A reviravolta corporativa mais interessante ocorre depois, quando Colo Roman se envolve com a Coca-Cola. Isso parece como assistir uma pequena banda independente ser comprada por uma grande gravadora, exceto que a banda é rosa-choque e gaseificada. Na década de 1970, Colo Roman teria se fundido com as operações de engarrafamento e produção da Coca-Cola na Colômbia, levando a um acordo complicado. Ela integra um ecossistema corporativo maior, mas mantém seu nome icônico. Então, em 1982, a Coca-Cola firmou um acordo de licenciamento que permitiu à multinacional produzir a bebida sob a condição de que o nome permanecesse inalterado por 15 anos, que é uma cláusula muito específica que basicamente grita: nós sabemos que vocês vão tentar alguma coisa suspeita, não vão? A Coca-Cola também tentou expandir o alcance da Colo Roman para áreas onde ela era menos conhecida, como Bogotá. Isso é fascinante, pois mostra que a Coca enxergou valor na bebida, mas não percebeu que sua força vinha de ser regional e querida pelo público, não de ser universal e vendida em massa. A magia da Colo Roman é que ela é local, está ligada à Cartagena, à identidade costeira, à memória cultural. E você não pode simplesmente replicar isso vendendo mais unidades, o que nos leva à era moderna, onde a Colo Roman continua fazendo a coisa mais impressionante que qualquer marca antiga pode fazer. Ela permanece. Se a história da Colo Roman é sobre alguma coisa, é sobre durabilidade. Essa bebida sobreviveu tempo suficiente para superar impérios de bebidas baseadas em tendências e ainda assim continua sendo um produto vivo, não apenas uma peça empoeirada de museu. Em 2013, a Coca-Cola FEMSA relançou a Colo Roman, supostamente com o objetivo de levá-la a um grupo maior de consumidores por meio de uma nova embalagem. A ideia era renovar a imagem sem mudar a essência, que é uma jogada clássica quando se trata de um produto tradicional. Modernize a aparência, mas não mexa na alma. E como a Coca-Cola FEMSA está ligada à produção e distribuição, o relançamento é um daqueles momentos em que uma gigante global de bebidas assume o papel de guardiã de um ícone local. Segundo reportagens, parte desse relançamento envolveu a Colo Roman aparecendo em novos formatos, incluindo mini-latas em lugares como a Costa Rica. Para apresentar a marca de forma moderna e prática aos novos consumidores, a Coca-Cola FEMSA destacou que, apesar da nova imagem, a essência continuou igual. A mensagem era, basicamente, esta ainda é a mesma bebida, só que com um visual renovado, feita para se encaixar nos momentos da vida moderna, com uma linguagem de marca que aposta na ideia de aproveitar do jeito Roman. Parece que você vai ser iniciado numa sociedade secreta cuja senha é refrigerante de baunilha. Mas o que importa é que a receita costuma ser descrita como permanecendo consistente desde a década de 1930, o que em termos de refrigerante é como dizer que você encontrou a versão perfeita de si mesmo e nunca mais precisou se reinventar. Isso levanta uma questão maior. Por que Colo Roman não se tornou mundialmente famoso como a Coca-Cola?
Se essa bebida é mais antiga que a Coca, icônica e com sabor e cor únicos, você pensaria que estaria em todo lugar. A resposta provavelmente é a mesma razão pela qual algumas comidas locais continuam locais. Nem tudo precisa ser universal. Certas coisas têm força por estarem ligadas a um lugar e identidade específicos. Colo Román não concorre só com outros refrigerantes, mas também com a memória. Quem já teve uma bebida regional favorita entende esse sentimento. Isso não é apenas algo para beber, isso tem gosto do lugar de onde você é. Então, o futuro da Colo Román provavelmente não é virar a próxima Coca, mas sim sobreviver, evoluir na embalagem e seguir com seu rosa vibrante. Lembre-se de que a história do refrigerante não começou em Atlanta, começou em qualquer lugar. Alguém pensou, e se a gente pegasse sabor, ciência e um pouco de caos e colocasse tudo dentro de uma garrafa? Em Cartagena, Colômbia, eles fizeram isso décadas antes de outros tornarem a cola uma religião mundial. Já provou a Cola Román? E se você já experimentou, ela faz jus à lenda ou tem gosto de refrigerante mais antigo do mundo? Brincando com as suas expectativas, conta pra gente nos comentários abaixo. Enquanto estiver aqui, veja outros vídeos do Weird History Food.